Olá, pessoal. Estamos aqui na Rádio Imparcial. Eu sou Alicia Berton e o nosso convidado de hoje é o Roberto Fernandes Júnior, publicitário, gestor comercial, MBA em gestão e marketing e CEO de agência de publicidade. Roberto, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Alice, e obrigado a todos do Imparcial. Hoje a gente vai falar um pouco sobre marketing, a importância do marketing em algumas áreas e tendências de marketing e estratégias, né? Principalmente puxando um pouco da Semana do Consumidor, mas sempre com foco em informações de valor para pequenos, médios e grandes empreendedores. Roberto, a gente sabe que hoje em dia todo mundo é cronicamente online e é importante, né, estar no digital. E eu queria saber como que a importância do marketing para essa gente que quer mostrar um serviço, um trabalho ou um produto. Bom, a importância do marketing ela já vem há muito tempo, né? Há muitos anos, mas tem se disseminado muito ultimamente, principalmente para os pequenos e médios empresários que têm falado um pouco mais de marketing, têm abordado um pouco mais sobre marketing, vendo essa importância que é não só de fazer um post bonito, não só de estar na internet, mas agregar valor, posicionar sua marca. Então, essa parte do marketing que é importante para o pequeno e para o médio empresário hoje dentro do mercado, né? Que está muito digital hoje em dia. É importante a gente saber as áreas do marketing, né? Porque não é só vender, não é só apresentar um produto. Então a gente tem o growth, a gente tem o branding, tem o marketing de performance. E aí eu queria saber dessa divisão, como é que tu entende isso, a importância de cada coisa ser aplicada com cautela e com planejamento. Perfeito. O digital ele vem muito forte. É, Porém, as redes sociais elas não foram, eu costumo muito falar isso para os meus clientes. As redes sociais elas não foram feitas para a gente fazer propaganda, né? Muito menos fazer marketing. Mas ela deu um poder para o pequeno e para o médio empresário de poder competir, óbvio que não de igual para igual, mas de poder competir com as grandes marcas. Então, o digital ele tem esse poder do pequeno poder se apresentar diante do seu público, poder aparecer um pouco mais e, se de uma forma correta, entregar para o público adequado, para o público, para a persona certa, que hoje a gente fala muito de persona, né? E conseguir, dentro daquela área dele, atingir uma boa quantidade de público, né? A gente fala muito também sobre conteúdo, que não é só postar por postar, né? Aquilo tem que ter valor, aquilo tem que ter sentido, aquilo tem que ter muita estratégia para poder saber o que seu público consome, o que ele tem interesse, né? E não fazer só propaganda, não fazer só marketing, não fazer só publicidade. O público quer se relacionar com as marcas, né? E isso vem do posicionamento, isso vem do branding, né? Do posicionamento, agregar valor à sua marca. É, e a experiência do cliente hoje ele é muito importante. O cliente ele não quer só aquele momento de ser atendido, de compra, ele quer ter uma experiência com o fornecedor, ele quer ter uma experiência melhor com a marca. Então, essas áreas, elas fazem a empresa e o marketing muito mais forte hoje no mundo atual, né? Sim, puxando esse papel do branding, né, a gente entende que o posicionamento da marca, enquanto a formação de comunidade do consumidor, é extremamente importante, principalmente porque agora em 2025, a principal tendência do branding é trazer uma comunidade fora da internet também, né? Então, incentivar práticas fora da internet, mas que estejam alinhadas com a marca. E eu queria saber como é que tu entendes esse papel do marketing hoje, em 2025, né? Enquanto uma diferença entre a gente precisa estar no digital, mas a gente também precisa trabalhar para as pessoas que querem uma coisa além disso. Eu tenho entendido que o marketing hoje ele tá, tá tendo uma parcela muito grande em educar o mercado
para esse tipo de trabalho, né? Antes se falava muito que o marketing era muito gasto, era muito custo, né? Geralmente o primeiro a cortar custo dentro das empresas era na área de marketing. Então as empresas estão entendendo hoje que o marketing é muito mais do que você só aparecer, né? Do que só colocar sua marca em evidência, em só vender. O marketing hoje você trabalha a cultura da empresa, né? O posicionamento, são valores, a missão. É como você falou, é criar comunidade. As empresas hoje estão muito focadas em ter suas comunidades para poder conseguir se comunicar com elas e aumentar a comunidade dela e o alcance também, né? Ainda maior e conseguir fidelizar esses clientes, né? Porque só assim você de fato consegue fidelizar seus clientes, trazendo ele para dentro e as pessoas conhecendo os valores, conhecendo o que essa empresa pratica hoje no mercado, né? Sim, sem dúvidas. E hoje cabe a gente trazer, né? Eu acho que muita gente entende como marketing digital Instagram, já associa imediatamente, mas o marketing digital ele perpassa por mídias sociais, pelo WhatsApp, né? Pelo Pinterest, pelo Twitter. Então, assim, eu queria te perguntar como é que o empreendedor ele pode fazer para saber onde ele deve estar. Primeiramente, é conhecer o seu público, né? Então, é um estudo de análise mesmo do público, em conhecer o público, identificar o seu público-alvo, criar aquele cliente perfeito, né? Que é a persona que a gente fala, entender quem é a pessoa ideal, quem é a pessoa que compra, quem é a pessoa que consome seus conteúdos. Então, todo esse processo ele acaba sendo muito importante para que a empresa possa se comunicar com o cliente através de um plano, né, dentro de de todo esse estudo, de toda essa análise, esse planejamento para poder a gente entregar o melhor para o cliente e conseguir conversar com o cliente e não vender. É conseguir a gente atingir o íntimo mesmo do cliente, do nosso público final, que é entender as emoções, entender os valores desse público e poder chegar mais próximo possível daquilo que eles pensam, né? Sim, e isso tudo com uma equipe especializada para isso, né? Porque já no primórdio, nos primórdios do marketing, a gente tinha uma crença de que um profissional era capaz de fazer tudo. O copywriting, o layout, o tráfego pago. E hoje a gente já tem essas funções mais categorizadas, né? São mais bem definidas. E aí eu queria perguntar para ti se realmente a gente tem como setorizar tudo isso, porque um profissional só não dá conta de tudo, né? São muitos detalhes. Hoje, dentro da minha agência, de onde a gente trabalha, principalmente as empresas que eu conheço, são divididas em setores, como você falou. Então a gente tem que ter de fato as pessoas que entendem um pouco mais de redação, da parte de copy. A gente tem que ter as pessoas que entendem um pouco mais da parte de análise de dados, que é muito importante para o digital, que é a análise de dados que vai transformar toda a tua comunicação, que vai fazer entender, fazer você ter os ajustes necessários durante a campanha. Isso no marketing tradicional ele era um pouco mais difícil, né, de acontecer, porque a gente só conseguia analisar esses dados após as campanhas, após a gente ter todo aquele. Depois de tudo aconteceu, depois do pós-venda, depois a gente ter esses dados. Então, hoje, dentro do digital, a gente consegue ter esses dados em tempo real, praticamente. Então, fazer os ajustes necessários, essa pessoa é de extrema importância, então não dá para você ficar fazendo 10 tarefas ao mesmo tempo. Por mais que hoje a inteligência artificial tenha chegado, né, e tem ajudado nisso, mas a inteligência artificial ainda não faz tudo, né? Então Sim. é preciso você de fato ter
posições estratégicas dentro da tua empresa, dentro da tua agência, para que possa fazer o melhor caminho para a empresa ter o resultado, né? E por mais que essa seja a equipe ideal, a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, né? Nem todo mundo pode bancar uma equipe ou uma agência. Então, assim, se fosse dar a dica para uma pessoa que está começando a investir nisso, né? Aonde seria esse investimento inicial? Bom, o digital ele veio para transformar o marketing de todas as empresas. Eu acredito, inclusive, que transformar o mundo, né, da comunicação. Então, o digital ele trouxe essa possibilidade do pequeno conseguir atender uma certa demanda e conseguir, de uma certa forma, competir com as grandes marcas. Né? Óbvio, dentro daquele mundo ideal dele, dentro do que ele consegue atingir, dentro do investimento dele, dentro da praça dele, dentro do público-alvo. Né? Então, eu vejo hoje que, por mais que você seja pequeno, por mais que você tenha limitação de recursos, você tem que procurar uma empresa, você tem que procurar um profissional que possa te dar essa. Não vou falar em garantia, mas possa te oferecer o máximo possível dessa estrutura. Né? A gente sabe que é difícil, como falei, a limitação de orçamento, a limitação financeira, mas existem muitas empresas que trabalham com pequenos e médios clientes que têm um custo mais reduzido, que sabe trabalhar com uma equipe pequena, com uma equipe enxuta, da mesma forma que a gente tem agências e grandes empresas especializadas em grandes clientes. Então, é procurar de fato aquele profissional que tem a capacidade de te atender, que tem experiência, né? Óbvio que a gente sabe que é muito fácil hoje todo mundo pegar informações através do YouTube, estudar bastante, mas você investir em marketing não é só você fazer, como eu costumo falar, não é só fazer um post bonito e colocar lá. Tem que ter consistência, tem que ter planejamento, tem que ter dados. E se você tem preocupação em crescer com sua empresa, você tem que procurar, óbvio, alguém que possa te ajudar a crescer juntamente. Eu achei interessante na tua fala anterior, quando tu falou em inteligência artificial, né? Porque hoje ela tem que ser usada com sabedoria, ela é uma ferramenta, mas com sabedoria deve ser utilizada. E aí eu queria te perguntar se nesse processo de criação ela é mais uma aliada ou uma inimiga no sentido de estou usando a inteligência artificial, ela vai me dar uma resposta do que eu perguntar. Mas eu preciso saber o que perguntar, né? Então ela também não pode ser manuseada de qualquer forma ou por qualquer pessoa. Exato. O problema que eu tenho visto hoje, inclusive com algumas demandas de alguns clientes que têm tentado utilizar a inteligência artificial, é como você falou, você tem que saber utilizar a inteligência artificial a seu favor. Então você tem que saber os comandos, aquela informação que a inteligência artificial que ela te oferece não é uma verdade absoluta, então de uma certa forma você também tem que saber, também tem que entender para poder fazer os ajustes. Ela ela está muito como o Google foi, e os livros foram no passado uma ajuda de pesquisa. Ela é um material, uma ferramenta de pesquisa que, se utilizada de forma correta, é excelente para todo mundo. Agora, você utilizar aquilo como uma verdade absoluta pode ser um tiro no pé para qualquer empresário. Né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E falando em verdade absoluta, a gente tem muita questão na internet, principalmente das tendências, né, que surgem. Então, assim, se você faz uma estratégia X, a probabilidade de você estourar, né, é mais alta. E aí eu queria saber se existem ainda essas tendências, quais seriam elas, e se é válido para todo mundo, né? Porque a gente sabe que tem toda a questão de nicho, público-alvo, enfim. A internet ela é
como eu falei antes, ela foi feita não para a gente fazer marketing, não para a gente fazer propaganda, foi para a gente se comunicar com pessoas e criar comunidades, né? Então, a forma mais simples de você conseguir se comunicar são fazendo essas trends, fazendo esse tipo de comunicação, né? Ninguém está na rede social, seja ela no WhatsApp, seja ela no Pinterest, seja ela no Instagram, Facebook, enfim, ninguém está nessas plataformas procurando propaganda, né? Então, você está lá para ver o dia a dia das pessoas, para conhecer pessoas. Então, a forma de comunicação hoje, as empresas têm que entender que ela é diferente. Então, você tem que se comunicar com o seu público com aquilo que ele gosta de ver. Não necessariamente eu estou falando de dancinhas. Se teu público é um público que gosta de dancinhas, ótimo, legal, faz dancinha. Mas teu público pode querer informações mais interessantes sobre o teu produto, quer conhecer como é os bastidores da tua empresa, o público quer conhecer como chegou naquele produto final, como foi a ideia, né, daquilo. Então, tudo isso é comunicação, tudo isso é a forma que você fala. Não é simplesmente a gente fazer um post com um produto e jogar na internet que vai ser interessante. Isso não vai ser interessante e não é interessante para ninguém, né? Então é a forma de fato como você consegue mostrar um produto, como você consegue apresentar a tua empresa para cada cliente. Então eu considero muito essas trends, eu considero muito essas formas diferentes de apresentar uma empresa, apresentar um produto. É a questão da conexão, né, com o público. Só que aí existe uma questão, porque cada vez mais a gente percebe um bombardeamento de informações na internet. Então, assim, você vai lá, posta algo que teu público gosta, mas ao mesmo tempo teu concorrente faz o mesmo, porque vocês têm um público parecidos. E aí a pergunta que eu te faço é como manter essa relevância? Mais uma vez, internet é testar. Então, nada. É muito difícil a gente criar alguma coisa de fato nova que no mundo inteiro alguém não tenha feito. Então é você de fato adaptar aquilo, a tua comunicação, a teu público, né? Óbvio que eu não vou pegar o jeito e a postagem de um cliente que um cliente teve e vou jogar a mesma ideia para o meu cliente, né? Isso aí eu trabalho. Poxa, a ideia central foi essa, comunicar dessa forma, então eu faço uma adaptação, assim que eu trabalho, né? Então é assim que eu vejo a forma da gente trabalhar com a internet. Então, é de fato testar. Funcionou? Ótimo. Não funcionou? Esquece, vamos para outra, procurar outras referências e trabalhar isso de forma autoral. Tá? Então, é pegar a ideia, pegar uma ideia central e trabalhar dentro dessa ideia. Né? Porque senão a gente vai viver um conflito de mesmas ideias e a gente vai viver um conflito do mesmo tipo de postagem para todo tipo de cliente, para todo nicho. Né? Sim, saindo um pouco do digital, né, e vindo para o mundo físico, que a gente também percebe que ainda existe, né, o marketing fora da internet, outdoor, propaganda, por mais que já estejam com menos força. E aí eu queria saber como a gente relaciona um marketing off do marketing online, né? Então, essa possibilidade da gente trabalhar junto com todas as camadas do marketing, todas essas ferramentas que nos oferece o outdoor, é, o digital, o ônibus, o basdoor, o panfleto que por mais que ainda é, seja uma questão ambiental, de papel na rua, mas tem como a gente fazer é, agregar todas essas mídias e compor, né? Cada uma ter um papel diferente dentro do marketing e daquilo que você quer passar para cada cliente, porque cada
material desse, cada ferramenta atinge um público, por mais que ainda não tenha tanta força mais assim, mas atinge um público específico, tem a sua importância. Hoje, hoje é só o digital. Não, hoje não é só o digital, hoje muito ainda se vive aqui no físico, muito ainda se tem para trabalhar. Eu trabalho muito também com o marketing offline, né? Que ele tem um poder, óbvio, a campanha tem que ser estruturada para esse tipo de ferramenta, para esse tipo de público, né, que compra e que consome essa publicidade, né? Então, casar as informações, a mesma coisa que você está falando no offline, é ter é, uma junção, ter me fugiu agora aqui, ter aquele casamento mesmo de todas as mídias, né? Isso é importante para que a comunicação tenha, de fato, uma relevância e possa atingir todos os públicos. Até porque a gente precisa lembrar que nem todo mundo está na internet, né? O conteúdo que é postado na internet não chega a todos, mas um outdoor que as pessoas passam diariamente pode ser visto com mais frequência, né? Assim, eu gosto muito de citar o exemplo da Rua Grande, aqui em São Luís, que as pessoas ainda trabalham naquele marketing oral, as pessoas ficam na porta, convidam para entrar, tem um cara na caixa de som, e eu acredito que esse tipo de marketing ainda atrai muitas pessoas, porque a galera que tá ali andando na Rua Grande tá ali para isso, né? Para comprar, para ver o que tem, e não necessariamente no celular pesquisando o que vai comprar ou não. Isso é um outdoor. Ele tem a sua especificidade, né? Ele tem a sua autoridade. Ele consegue atingir público dentro daquele espaço que ele está colocado ali. Ele não foi colocado por, eu achei esse espaço aqui bonito, só tem esse espaço eu coloquei. Tem um sentido, tem uma ideia, tem dados em cima daquilo, passa uma quantidade de gente, passa uma quantidade de carros. Então, ele tem a sua importância, óbvio, como todo veículo tem a sua importância. Então, é de fato fazer uma campanha especializada para cada tipo de veículo de comunicação. Por isso, a importância de você ter uma equipe que possa entender e planejar cada veículo desse de forma correta e fazer com que a campanha a, chegue em todas as pessoas, né, ao máximo de cliente possível. Né? Sem dúvida. E acho que trazendo mais também para esse lado do posicionamento da marca, né, o branding, a gente vê o movimento contrário hoje em dia, né? Hoje, além do produto ir até você por meio de anúncio, e antigamente eu via que o pertencimento a uma marca era por meio dessa aquisição de produtos, hoje o pertencimento a uma marca é por meio da identidade, né? Então, antes mesmo de comprar o produto dessa marca, às vezes você já se identifica, já se considera consumidor em potencial daquela empresa, daquele produto, mesmo sem ter adquirido o que está sendo oferecido, né? É, esse é o poder do brand, né? Não é só você ter uma logo bonita, uma identidade bem feita. É de fato ter um posicionamento, é agregar valor, é, é a pessoa se pertencer àquela empresa, por mais que você não compre direto dela, mas você tem uma admiração pelo que ela faz, pelo que ela já fez durante a trajetória dela. Então é mostrar essa conquista, de onde você veio, são esses valores, é de fato a missão que essa empresa tem para com o seu público. Então o brand ele é muito importante para formar essa comunidade em volta dessa marca. Né? Então, isso dá um poder a uma marca absurdo. Né? Você ter uma pessoa que vai te defender publicamente em qualquer lugar, isso é maravilhoso para qualquer marca. Isso é melhor do que qualquer feedback. Né? Você tem aquelas pessoas que levantam a bandeira de fato de uma determinada marca. Não, eu só uso essa marca.
Eu sou consumidor assíduo, tudo que é lançamento eu tô lá, então é melhor do que qualquer feedback é você ter um público que levanta a tua bandeira e que consome de fato e assina embaixo aquilo que você está fazendo, né? Entendi. Roberto, a gente já está se encaminhando para o final, né, da entrevista, e aí eu queria te perguntar se fosse para definir marketing em uma palavra, que palavra seria essa? E por quê? Difícil, difícil, Alice, mas eu acredito muito que marketing hoje é muito mais estratégia, tá? É, não é só um posicionamento, não é só um layout bonito, como eu falei, passa muito por estratégia, aquilo que você deseja fazer, entender o seu público, é, saber com quem que você vai se comunicar, aonde você vai vender, o que você vai vender. Isso tudo é estratégia, né? Isso tudo é você planejar a tua empresa muito bem detalhada, entender dentro da tua empresa, entender as ferramentas mais importantes para que você possa trabalhar, isso tanto internamente quanto também fora, para poder você conseguir ter uma marca forte. Então, eu definiria o marketing como, em uma palavra, como estratégia. Boa. E, por fim, um conselho, uma indicação para alguém que está começando aí nesse mundo, que quer procurar ajuda ou então quer tentar se arriscar porque não tem como investir. Um conselho para quem vai começar a desbravar o mundo do marketing na sua empresa. Um conselho é não desista. Primeiro lugar é esse. Primeiro lugar é isso. Não desista do marketing. Marketing não é custo, propaganda não é custo, publicidade não é custo, é investimento, é estudo. Então, se você não tem condição de contratar uma empresa, cara, tem milhões hoje de locais que você pode consumir conteúdos de qualidade. Faça uma curadoria, procure, faça, escolha 3 gurus do marketing para você seguir, porque hoje tem muita gente falando sobre marketing, são muitas ideias, muitos conceitos. Então não adianta você misturar muito, porque vai acabar não saindo nada. Então, define um primeiro, segundo e um terceiro lugar aí de quem você vai escutar, de quem você vai estudar, pegar esses conceitos e começa a trabalhar devagarzinho, entender, testa muito, é uma verdade essa, testa, marketing é testar, bota, funciona, não funcionou, tira, faz outra coisa e vai aos pouquinhos, não desista porque o marketing ele tem uma infinidade de coisas para você aprender e é gratificante você entender como é a cabeça do teu público. É muito legal você entender e quando você consegue acertar, né, uma campanha, quando você consegue acertar a comunicação da tua empresa com o público, é gratificante isso. Então é isso. É estudar, pegar três, três referências e seguir essas 3 referências e monta a tua ideia dentro daquilo que eles falam e vai seguindo o teu caminho que eu tenho certeza que vai dar certo. Tem mercado para todo mundo. Sim, lembrando que marketing, né, e publicidade não são gastos, né, são investimentos. Perfeitamente. E é isso, Roberto, muito obrigada pelas contribuições aqui. Eu que agradeço, a Alice, agradeço também a todos que estão ouvindo esse momento e ao Imparcial por ceder esse espaço tão bacana aqui para a gente poder conversar um pouquinho. É isso, gente. Esse foi o Rádio Imparcial de hoje e até a próxima.